começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, empoderamento e com certeza, gente, aquela dose semanal de motivação, de decisão. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, filha, esposa, mãe, empresária e agora apresentadora de podcast, porque Pri, que é a minha xará que está aqui, eu descobri que eu posso fazer e ter o que eu quiser. Tudo o que quiser. Tudo. E hoje, gente, o nosso papo é lugar de mulher é onde ela quiser. E para brilhantar o nosso podcast de hoje, eu recebo essa pessoa que para mim é uma inspiração. Depois, ao longo do nosso podcast, você vai entender o porquê que ela faz parte da minha história, da minha jornada. E eu recebo hoje aqui em nossa bancada Priscila Yamagami Keller. Isso aí. Co-prefeita da cidade de Mogi das Cruzes. Pri, seja muito bem-vinda. Você não sabe a minha felicidade de te receber aqui hoje. Ai, Pri, obrigada, super gratidão. E eu também estou muito feliz, viu, de estar aqui. Só gratidão por esse convite. Muito bom. E você é a prova viva que lugar de mulher é onde ela quiser. E hoje a gente vai falar muito. Vamos despertar essa mulherada. Vamos. Os homens também que estão aqui, né? Então, esse podcast não é só para mulher, é para o homem também perceber a importância de dar espaço para essa mulher trilhar a jornada dela, de ser um incentivador, de ser um apoiador ali, dentro do ambiente familiar dele, no ambiente de trabalho. E vai ser incrível o nosso bate-papo de hoje. E, Pri, para começar, quero a sua apresentação na tela aqui, para as pessoas saberem quem é a Pri. É muita Pri por metro quadrado hoje, né, gente? Overdose de Pri. Overdose de Pri. Que bom. A Pri, ela é graduada em propaganda e marketing, pós-graduada em marketing turístico e mestre em comunicação, professora universitária há 20 anos, atuando por 13 anos na gestão acadêmica. Gente, a Pri foi minha professora. Quando eu fiz jornalismo e eu olhava, ela era muito diferente já. Eu olhava, cara, que aula demais. Ela sempre teve essa leveza, essa entrega, sempre foi maravilhosa. E vamos lá. Foi diretora da Escola de Governo e Gestão da Prefeitura de Mogi das Cruzes, vice-prefeita do CEMIT, é assim que fala? Vice-presidente, né, do CEMIT. Do CEMIT, Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia de Mogi das Cruzes e membro da diretoria do Alto Tietê Vale. Coautora do livro Empreendedorismo, o Start, em 2018. E Empreendedorismo e Inovação na Gestão Pública, em 2019. Foi coordenadora da Câmara de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo no Condemate, Consórcio de Desenvolvimento do município do Alto Tietê, municípios do Alto Tietê, e atualmente co-prefeita. Pri, fala um pouquinho da sua jornada. Sempre teve esse desejo de estar na política? Qual foi sua trilha? Fala da Pri lá da infância. O que a Pri queria ser quando crescesse? E é uma longa história, hein, Pri? Mas a gente vai fazer um resumo aqui. Não, eu nunca imaginei que eu estaria um dia na política, né? Nem desejei também, de verdade. Mas a vida conduz, né? E o que eu posso dizer, e aí eu acho que isso é um ponto para se pensar, é que todos nós somos agentes políticos. E como professora, não tem como, né? A gente movimentar, desde o representante de sala, que eu falava muito, não coloca aquele que... Porque era muito aquilo, vai você que não tá nem aí para nada, não. Na verdade, ali começa uma questão política importante de representatividade. Você tem que colocar como seu representante de turma aquele que representa você, né? Então, eu sempre eduquei para isso, né? A gente sempre trabalhou essa questão. Então, os grêmios, DAs, nas faculdades, vamos lá, vamos se fazer representar. Claro que sem um ato revolucionário, mas de participação mesmo, de ter a sua voz, né? Então, as pessoas falam, não, Pri, você sempre teve esse viés aí, você sempre teve essa veia, só que assim, a gente não imagina como a vida pode nos conduzir, né? Então, a gente tem que ter o controle, mas muita coisa acontece por isso, né? Então, na infância, né, a gente... eu tive uma infância incrível. Mogi, não, eu nasci em São Paulo, né? Mas só nasci, vim para cá. Na verdade, meus pais mudaram para Suzano, que meus avós moravam em Suzano. E aí eu vim para Suzano, tive uma infância assim incrível, de brincar na rua, muitos amigos de escola, amigo de rua, amigo dos filhos de pais, de amigos dos meus pais, muitos primos. Mas logo cedo os meus primos mudaram para Mogi.
Então a gente vinha muito para Mogi. Eu era apaixonada por Mogi, né? Eu já tinha alguma coisa ali me falando que destino ia me trazer para cá. Mas assim, foi uma infância muito livre, muito diferente de hoje, né? Muito. Eu sempre estudei em escola pública, então com a turma toda, que tinha aqueles que tinham mais condições que a gente, menos condições que a gente, eram iguais a gente. Então, essa diversidade também é muito incrível, né, para a gente crescer num ambiente diverso de aprendizagem. Eu sempre fui uma boa aluna, assim, sempre fui estudiosa, eu gosto de estudar, então eu era aquela que disputava o primeiro lugar na sala, ganhava presentinho, sabe? E sempre foi assim. Então, a escola, quando eu faço um retrocesso, né, dessa minha jornada, a escola vem muito forte para mim. Sempre no ambiente escolar, amigos de escola, tudo. Fazia teatro, jogava vôlei, então tudo que era grupo que eu poderia participar, eu estava dentro, né? Muita sociabilização, eu acho que essa é a grande palavra, assim, muita gente junto, né? Eu me lembro a minha mãe escreveu uma peça de teatro para a gente encenar. A gente encenava na garagem de casa para os vizinhos, encenava na escola e imitava cantor, fazendo show. Eu fui muito menudete, né? Eu adorava o menudo. Então a gente se vestia como menudo, ia cantar nas festas. Muito, muito legal. Então eu tive uma infância assim inesquecível, né? Muito feliz. E fui estudar, né? Aí fui fazer faculdade, mas assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, carteira assinada. Hoje eu tenho 35 anos de carteira assinada sem nenhum dia parado. Então a gente sabe o que é trabalhar, o que é lutar ali para ter o que você, né, tem. E eu comecei a trabalhar num banco, no Bradesco, eu me lembro, um amigo meu me indicou lá, um irmãozão, e nunca mais parei, né? Daí fui trabalhar no Sudameris, em São Paulo, nem existe mais o banco. E ali eu comecei a fazer faculdade, né, logo cedo, emendei meio que no colegial também na escola pública, fiz Justiniano lá em Suzano. E como que você escolheu a comunicação? Então, na verdade, assim, Pri, eu tava muito indecisa em fazer veterinária, porque eu amo, né, eu sou muito apaixonada por animais, sempre tive e tal. Só que eu não tinha condição financeira. Primeiro porque eu trabalhava, era integral, e meu pai não tinha como pagar uma faculdade dessa. Então, eu já era um ponto que eu falava, não vou ter como escolher isso. E eu tenho muita pena. Então, assim, eu não teria estrutura emocional também. Aí eu falei, quer saber? Já que eu trabalhei com atendimento ao público no Bradesco, atendimento ao público, caixa lá no Sudameris, eu vou para uma área de comunicação, né? E aí fui fazer propaganda e marketing na época. Fui fazer em São Paulo, porque a área aqui na região ainda ela estava muito no início, não tinha muitas oportunidades. Falei, não, lá eu já trabalho, já faço, fui morar com a minha avó lá. Até ontem eu estava por lá contando para o Marcelo, morei aqui, morei ali, ele deu muita risada. Aí fiz faculdade lá, né, então, e lá já arrumei emprego na área, fui trabalhar em agência, depois do banco, agência de publicidade, agência de promoções, área de marketing, e tive uma trajetória nesse sentido. Até que eu fui convidada para ir para a indústria farmacêutica, por conta dessa questão de se comunicar e cumprimentar todo mundo e tal, num lugar que as pessoas não te olham muito na cara. E eu sempre, bom dia, boa tarde e tal. Até que o meu gerente, na época, me convidou para ir para a indústria farmacêutica. Eu fiquei lá quase 10 anos. Uau. E uma escola, né? Assim, porque a indústria te ensina muito, estrutura de mercado, pesquisa de mercado, o que é segmentação, a venda em si, administração de vendas. Então, foi uma das grandes escolas da minha vida, onde eu fiz muitos amigos, muitos, até hoje, né? Levei amigos meus da faculdade. Hoje eu tenho uma amiga que está há 25 anos, ela é gestora de contas do governo da Lilly. E eu que indiquei ela, quando eu entrei, eu levei ela junto. É uma história muito engraçada que eu falei para esse gerente, eu vou, mas eu vou levar minha amiga. E na época ela falava assim, não, Pri, mas... Aí fez a entrevista, ele me ligou e falou, olha, Pri, ela não foi muito bem, né? Que ela falou que não gosta de vendas, né? Aí eu falei, não, ela estava nervosa, ela gosta sim. Aí liguei para ela e falei, você não quer mudar de vida? Nós estamos como estagiário, ganhando uma merreca. Fala que você gosta e aprenda a gostar. Ai, mas será que ele vai topar? Vai. Olha, ela pode voltar? Ela não estava tão bem, nervosa. Não, pode voltar. Voltou. Eu gosto, sim. Entrou, tá 25 anos. Daí eu brinco que eu até que, como headhunter, até que funcionei, né? E ela tá super bem hoje e tal. É uma história que eu conto para os alunos, né? Então, assim, uma trajetória bem bacana.
E um dia, um amigo meu, Pri, você gostaria de dar aula? Tem uma aula na Uninove, sexta-feira, segundo módulo. Eu, pelo amor de Deus, né? E eu caí nessa sala de aula, né? E aí eu me apaixonei, porque, inclusive, uma outra história que eu conto muito é que, assim, Pri, eu fui dar uma aula, que não era exatamente da minha praia, sistemas de informação, e eu tomei um abaixo-assinado na terceira semana. Na terceira semana, os alunos me mandaram abaixo-assinado, só que eles foram muito fofos. Por quê? Porque quando eu cheguei, eles estavam todos na porta, e aí eu falei, gente, tá tudo bem? A gente queria conversar com a senhora. Então, ao invés deles irem direto no coordenador e levar o abaixo-assinado, eles me contaram que eles estavam levando. Olha, a senhora é muito legal, bacana, mas a sua aula é muito ruim. Né? A senhora lê muito slide, não ilustra a aula. Então, assim, a gente fez um abaixo-assinado e vai levar para o coordenador. Aí eu olhei para eles e falei, poxa, que incrível vocês terem falado antes para mim, né? Mas me dá aqui que eu mesma vou levar e vou pedir a conta. E tá tudo bem, né? Até o pessoal falou, mas você não chorou? Eu falei, não, foi uma porrada Eu falo no que peito. esses feedbacks, eles nos elevam, né? Total. Se a gente mudar o olhar para Sim. eles, né, Pri? Aí, só que eu nem sabia que eu tava fazendo isso, tá? Ali na hora foi aquela coisa que o instinto falou, não, dá aqui que eu vou lá. E aí eu fui conversar com o coordenador, falei, ó, coordenador, professor Ronaldo Pedrosa, um querido, aquele anjo da vida da gente. Falei, olha, não rolou, mas tá tudo bem e tal. Daí ele falou, não, Priscila, calma, né? Vamos ver se tem alguma outra disciplina que tenha mais aderência à tua área. Você nunca deu aula, é normal, mas um fofo. Aí ele trocou a disciplina, me deu marketing, deu a minha para outro professor, o outro professor super legal também. E aí eu voltei para a sala, né, meio traumatizada, conversava muito com uma tia minha, né, que não está mais aqui, mas foi minha mentora de vida, assim. Foi juíza, professora, minha tia Cibele, e ela falou, Pri, o dia que o professor achar que ele sabe tudo, acabou para ele. Porque é uma busca constante de aprender todos os dias. Então, vai que você está no caminho. Porque eu falei que eu ia desistir, que não tinha dado certo, né? Aí, voltei para a sala, humildemente, falei, quer saber? Vou fazer mestrado. Eu já tinha feito 2 pós, né, em marketing turístico. Falei, não, vou fazer mestrado porque realmente eu quero ser uma professora bacana. De alto nível. Exato. Então, e aí hoje eu encaro, né, claro que depois de digerir tudo isso e tal, e aí fui, segui a carreira acadêmica, mas para mim aquele feedback, ele foi um empurrão para frente, porque eu falei, eu preciso melhorar. Sim. Eu não tá bacana, então entender isso como não como uma desistência, mas como crítica, eu posso, né, melhorar. E eles foram muito queridos. Isso foi em 2002, 2003. Eu tenho amizade com eles até hoje, Uau. Pri, né? E aí fui me aperfeiçoando, fui melhorando. Aí fiquei 8 anos na Uninove, vim para Brás Cubas, né? Pedi para o professor Zé Maria que eu queria uma oportunidade, aí no outro semestre surgiu uma disciplina de merchandising no PDV, ele me convidou, eu comecei lá também, então eu ficava mestrado em São Bernardo na Metodista, Uninove do Memorial, Uninove da Vila Maria, Brás Cubas em Mogi, casa em Suzano, então meu trajeto era bem simples, não tinha o Waze, às vezes eu não sabia o caminho, no guia, o pessoal da Metodista pintou o guia para mim com marca-texto, eu seguia o guia, né, físico, para cortar caminho, porque eu andava em 5 lugares e tinha muito trânsito, então eu precisava achar os cortes de caminho sem Waze. Eu não esqueço disso, assim, era uma loucura, né? Mas foi uma jornada incrível. E aí eu fui convidada para coordenar na Brás Cubas os cursos de comunicação. Isso era 2008, aí eu deixei a Uninove, fiquei só na Brás Cubas. E aí foi muito mais incrível, porque daí eu conheci vocês e pude coordenar 9 cursos ao mesmo tempo, que era de desenho de animação, rádio e TV, web design, era comunicação institucional, publicidade, jornalismo, marketing, né? Mas era um time maduro de professores que você conhece, incríveis, grandes amigos, alunos sensacionais. Então, assim, eu fiquei lá quase 16 anos e... Nossa, foi uma fase, assim, que eu sou muito saudosa. E como você se sente, Pri? Por exemplo, agora, né, a gente encontrou o dono da produtora aqui da Artes Filmes te cumprimentando. Você falou, foi aluno Brás Cubas. Como você se sente? Ele, orgulhosa, que valeu a pena. Então, assim, não foi fácil, né? Era muita atividade, muito trabalho, apesar de ser apaixonada. Então, você nem percebe que você está trabalhando. Mas orgulhosa de que valeu a pena. Olha as crias nossas, olha essa mulher aqui, que coisa mais linda, né? Então, valeu, Pri. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe tinha um sonho que eu fosse funcionária pública. Mal sabia que ia ser depois, né? E aí, eu prestei um concurso da FATEC, em 2013. Tá. E aí, eu entrei
né, para endomarketing e empreendedorismo. Eu peguei essas 2 cadeiras de disciplina e aí comecei também lá na FATEC, fiquei na FATEC e na Brás Cubas e teve uma hora que eu coordenei o RH da FATEC. Então eu ficava coordenando na Brás Cubas, coordenando na FATEC. Eu falava que a Cívica, a Avenida Cívica era o meu, porque onde tinha demanda eu ia, uma loucura, né? E até estava bem cansativo assim para mim. E aí eu pedi para Deus Isso que era qual ano? isso foi em 2014, 14. mais ou menos. Aí eu até pedi para Deus em dezembro, eu falei, meu Deus, faz alguma coisa, eu não vou pedir para sair da Brás Cubas, e os cursos estavam acabando de comunicação, eu estava indo para uma outra fase e tal, eu coordenando pedagogia, não estava, assim, eu coordenava muito feliz pelo time e tal, mas eu não sou da área de pedagogia, então eu achava que aquilo não era bacana, e marketing, né? E aí isso não sustentaria a minha carga horária lá, né? E aí eu pedi para Deus me ajudar, que eu não estava aguentando mais de cansaço, até que eu fui desligada da Brás Cubas em 2016 e fiquei só na FATEC. Aí eu pude respirar, porque assim, estava exausta, né, de muito trabalho. E aí eu estava coordenando já RH lá na FATEC, pude me dedicar mais e fazer um trabalho lá de criar núcleo de prática, como era agente experimental na Brás Cubas. Você fomentou muito empreendedorismo, né? Muito empreendedorismo, muita prática, né, Pri? Porque na Brás Cubas mesmo a gente tinha muitos cursos e tal, mas alunos muito teóricos. Então a gente criou a agência experimental de comunicação integrada, que eu acho que você chegou a portfólio lá. Então foi muito legal. E depois a gente criou um núcleo de prática na FATEC também, para o aluno poder praticar ainda dentro da sala de aula com clientes de verdade, do mundo real, né? Isso também foi incrível, assim, o que a gente fez. E aí, em 2019, eu estava na FATEC e tal, participei de alguns projetos com a prefeitura, e o governo anterior, a gestão anterior, me convida para ir para a Escola de Governo e Gestão, que é a escola que forma os servidores públicos. E aí, lá eu conheci o servidor público e me apaixonei. Falei, meu Deus, quanta gente incrível, que a gente precisa despertar o propósito deles. Não é só uma estabilidade, não é só uma questão financeira, tem que ter algo mais ali dentro daquele coraçãozinho. Então a gente começou a trabalhar muito o propósito do servidor público e fazer um trabalho bem bacana. Aí eu já acompanhava o Caio, já tinha levado ele na Brás Cubas para alguns eventos e tal, e gostava muito do trabalho dele, gosto, né, dessa questão da vereança participativa e tudo. E aí ele falou, Pri, eu estou abrindo um curso, e por estar na área pública, na prefeitura, eu falei, eu preciso estudar mais. Eu até queria fazer doutorado em gestão pública, mas ia me tomar muito tempo, e eu estava na FATEC e na Escola de Governo. Aí eu falei, eu vou fazer o curso do VOC. E comecei. E aí fiz o curso, até que saí numa foto lá, numa atividade prática, e fui exonerada, porque eu fui considerada que eu era da oposição. Nossa! Fui exonerada no Dia dos Professores de 2019, dia 15 de outubro de 2019 eu fui exonerada. Aí o Caio publica uma foto, essa professora e tal, e aí gerou aquela confusão, né, de oposição, aquela coisa política, eu não tinha ideia do que era. Meu Deus, só foi uma foto? Uma foto, e aí, não, Priscila, você não pode ser do grupo da oposição, você tem que ser nosso e tal. Eu falei, não, mas eu tô estudando, não, né, mas não pode. Eu falei, não. E é uma coisa que a gente tava falando muito nos bastidores, né, Pri, que às vezes a gente não pode, às vezes, ser quem nós somos, porque eu tenho que ficar me preocupando com um partido, né, e na verdade, Pri, eu tava me aperfeiçoando para fazer um trabalho melhor para aquele governo, só que depois eu fui entender, né? Mas não era aquilo. E aí fui exonerada, e aí comecei a entregar essa questão do propósito no VOC, que o VOC tinha 214 alunos, formamos 112, dentre eles 2 chapas com 70 candidatos a vereadores, 35 mulheres e 35 homens. E virou VOC Mulheres, e aí o projeto veio, e aí as pessoas do VOC falavam, Caio, porque ele falava que a vice dele seria uma mulher ligada à educação e mais velha que ele. E eu brinco que uma voz aqui dentro falava, é você. E eu falava... Olha, até me arrepia. E eu falava, para, voz. Não quero ouvir isso. Fica quieta. E até as meninas dão risada, né, Isa? Aí... E a voz, toda vez que ele falava, a voz falava, é você. Eu falava, para, muita prepotência, você nunca foi da política, ainda quer ser vice, quer pegar o ônibus e sentar do lado do motorista. E essa voz, eu sempre falo que existe algo muito maior, né? Que fala com o nosso coração, independente da fé das pessoas e tudo mais. Mas, cara, quando você sente isso, não tem como tirar isso de dentro de você. Só que a gente não acredita, Pri. Você não acha que você tem capacidade. Exatamente. Mesmo. E eu falava, eu me punia, porque eu falava, que prepotência é essa? Tô ficando doida, né? Da onde que você tirou essa arrogância, né? E
E apagava. Até que um dia ele me ligou e falou, vamos tomar um café que eu preciso falar uma coisa. E eu falei, ele vai me convidar para ser a vice dele. Porque a gente vinha desenvolvendo realmente um trabalho com a galera bem bacana. E a galera ficava, Caio, a gente achou a tua vice. A gente achou a tua vice. Daí ele circulou assim, né? O WhatsApp printou e me mandou. Aí eu falei, Caio, estão tudo louco. Daí ele falou assim, não, Pri, a voz do povo é a voz de Deus. Eu falei, não acredita neles. Eu ia contra aquilo que o meu coração estava pedindo. Dizendo. Olha que coisa maluca, né? Aí ele falou, não, além deles, a primeira-dama, né? Ela falou que é isso mesmo. Aí eu falei, na época ela não era a primeira-dama, né? Era a esposa. Aí é isso mesmo. Daí eu falei, meu Deus, né? Aí ele falou, mas conversa lá em casa, né? Explica e tal. Aí eu falei, ó, Caio, é o seguinte, eu topo. Ele falou, não, mas vai conversar. Eu falei, não, eu vou comunicar a eles que eu vou, mas eu tô aceitando agora. Porque além de tudo isso, você é casada, tem filha. Exatamente. Tem uma, Pri? Eu tenho uma menininha, né? Uma mocinha agora com 12. E eu topei na hora. Daí eu falei, ó, Caio, só que tem uma questão. Eu sou um pouco elétrica, assim, eu sei que, eu não sei muito bem como que é o cargo de vice, mas me parece que ele é um cargo figurativo. Ele atua quando o prefeito viaja, o prefeito, Deus o livre, adoece. E só que eu não vou ficar assim, não. Eu vou trabalhar junto com você. Você vai ter 2 prefeitos. Eu não queria ouvir outra coisa. Vambora, mulher. Aí a gente começa a campanha assim. Daí ele fez todo aquele mega suspense para me anunciar. A gente se divertiu, ia todo mundo, enfim. E aí a gente chega, né, onde a gente chegou e com toda essa história linda aí. Mas, Pri, assim, eu não esperava. Eu não conjecturei, eu não planejei isso. Foi muito orgânico. Muito bom. E aí, por isso que vem esse conceito do co-prefeito. É aquele que trabalha lado a lado ali com o prefeito, né? E aí muito, assim, a gente meio que não determinou, mas eu via que algumas questões de assuntos que eu tinha mais afinidade, que eu tenho mais experiência por conta das áreas que eu passei, eu fui caindo para dentro, né? Então, o controle lá de zoonoses, uma área de proteção animal, eu sou protetora, né? Participo de vários grupos, sempre fui protetora independente sozinha, lá eu e minha mãe, muitas histórias e tal. Então, assim, já foi uma área que eu vi mais para perto. Educação, né, por ser professora, muito ligada a intraempreendedorismo, né, essas questões com servidores públicos, muita área de RH. Então, são áreas que eu vou mais para dentro e aí a coisa acontece. Onde eu vejo que ele precisa de mais ajuda, a gente corre lá para dar uma força, né? Então, é isso aí que a gente... uma frase que eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? E justamente as pessoas falam, mas eu não estou pronta. Ei, vai, continua andando. A gente nunca e você vai se capacitando na jornada. Na trajetória. Na trajetória. E buscando, né, aquilo que... Para mim foi uma lição muito forte, assim, essa questão do abaixo-assinado, porque eu não estava pronta para ser professora, eu nunca tinha lecionado. Eu tinha lecionado para as bonecas lá na infância, com uma lousinha, os ursinhos de pelúcia e as bonecas em volta, e eu na lousinha, mas assim. Então eu fui estudar. Falei, não, eu vou fazer o mestrado. Então é isso, vai se capacitando na jornada. É isso aí. Pri, quais foram os desafios que você enfrentou sendo mulher na política ou enfrenta nesse momento ainda? Pri, a questão da multitarefa, né? A gente tem muitas tarefas e a gente, de certa forma, quer fazer. A questão da maternidade, você quer ir lá. Eu sou aquela que queria ver se a meinha estava colocada esticadinha para não prensar a perninha e prender o sangue, se o bumbumzinho tá limpinho, tudo certinho, se a fraldinha não tá apertando, se o cabelinho tá... A gente é muito assim. Então, isso vai aqui, ali. Minha equipe sabe, eu sempre estou checando todos os meus posts, eu faço a revisão, todos, tudo que sobe eu olho, a Isa tá aqui para provar, né? Enquanto eu não dou um ok, é isso, se tem algum errinho, a vírgula, isso se transforma em muitas tarefas. Então eu vejo que eu acho que um dos maiores desafios é equilibrar muitos pratinhos, né? Como você falou, tem meu marido, eu tenho meus pais que moram quase que juntos comigo, minha filha, ela tá na pré-adolescência, é uma fase muito importante para ela. Eu me lembro da nossa pré-adolescência. Então, assim, quero estar ali do lado, que ela
tem em mim, pô, minha A mãe... inspiração, a minha formação mãe do tá caráter, aqui né? para alguma dúvida, para alguma Uhum. questão, e são milhares, né? É uma infância, é uma juventude muito diferente da Sim. nossa época, né? A gente era muito mais livre, tinha acesso a muito mais coisas. Hoje tem acesso, mas tudo aqui, o que vem nesse Uhum. mundo virtual, né? Então, eu acho que o grande desafio é você conciliar tudo isso sem pirar, né? Sem entrar num burnout. Então, tem que cuidar da saúde. Eu sou aquela também, não, agora é hora de fugir, respirar. Aí eu pego ela, vou almoçar com ela e a gente conversa lá juntas. Ah, final de semana, um período. Não, agora eu não vou fazer nada, eu vou fazer uma leitura. Então, assim, eu acho que a gestão do tempo é o grande desafio, né? E as questões de espaço também, são espaços que você precisa conquistar, Sim. né? Muitas vezes, como a gente é mais carinhosa, é mais emocional, às vezes rola um olharzinho, né, meio estranho, assim, e de diversas áreas, não só dentro da política, mas em diversas áreas que a gente está, né, que olhar é esse. E o E às desafio... vezes, Pri, de mulheres. Não, às vezes não. Você O quase primeiro sendo grande desafio, e eu conto muito, julgamento e crítica de mulheres. de mulheres, né, que deveriam ser a grande rede de Sim. apoio, independente de partido, independente de ideologia, independente de cargo. Mas quando eu vim, e aí quando esse grupo do VOC, as vereadoras, criou-se um grupo aí na cidade, e aí me convidaram. E aí é um exemplo bem bacana. Foi o primeiro grande, assim, choque que eu tive de barreira. Era um grupo de mulheres, e aí quando eu entrei, eu agradeci pelo convite, né? E aí o grupo, quem era do grupo, falou: não, você não é bem-vinda aqui. A gente quer candidatas a vereadora, ou a vereadoras, ou a prefeitas, e você, como vice-prefeita, não é bem-vinda. Uau. E aí eu falei, poxa, né, eu não vou ter nem espaço para explicar o porquê eu quero ser uma vice. Primeiro, porque eu não tinha experiência política, eu precisava aprender. Segundo, porque eu queria estar com o Caio. Eu queria ser parceira dele ali na luta. E não tive esse espaço. Então eu falei, nossa, um grupo que prega tolerância, que prega, né, uma rede aí de união, apoio, de né? apoio. Obrigada, e saí. E era um grupo só de mulheres. Olha só. Então, assim, muito louco isso, né, Pri? Mas são não me abalei, assim, não me abati, não. Falei, vamos seguir, tá tudo bem. Nunca fui de mimimi, ai, peraí, que agora eu vou fazer um manifesto sobre isso. Não, segue a vida. Eu falo que a melhor forma de a gente realmente mostrar o nosso valor são através dos nossos resultados. Exato, trabalho. Né? Bora Vamos trabalhar. Vamos trabalhar até para não dar tempo de ficar pensando, né, Pri? Pois é. Pri, em média no Brasil, 37% das mulheres ocupam cargos de liderança, né? Qual é a sua opinião para a gente melhorar essa representatividade das mulheres? Quando nós falamos de liderança, liderança no ambiente de trabalho, lideranças políticas, liderança no ambiente social mesmo. Nas empresas, na verdade, Pri, eu acho que tem muito a ver com essa fala nossa anterior, dos desafios, né? Então, eu vou pegar um exemplo meu agora, bem recente. Se cogitou aí a questão de eu ser candidata a deputada federal, né? É um grande salto. Para quem está começando, na verdade, poxa, eu estou há um ano e 10 meses como vice-prefeita. Pô, escola incrível, aprendi como nunca aprendi nenhum curso da vida. Doutorado da vida, né? Acho que é um pós-doc, né? Porque o negócio é muito louco. E é incrível, assim, em termos de aprendizado. E você precisa aprender rápido e resolver rápido e mudar rápido. Então, cogitou-se essa questão aí da candidatura e eu topei o desafio. Falei, eu estou a serviço, se for bom para o projeto, para a cidade, né, para mim, vamos. Mas uma das questões que a gente entendeu pelo grupo que seria, a gente não poderia naquele momento, primeiro porque se eu saísse e o presidente da Câmara também saísse a candidatos, que é o Furlan, a gente teria o próximo cargo a ocupar, o cargo de prefeito, na falta do prefeito, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que é maravilhosa, que é de confiança, mas ela não foi eleita. Eleitos fomos, eu e o Caio, o prefeito e a vice, e o vereador. Então, isso a gente já questionou. E uma fase da minha filha, que eu falo, é única. Não volta. Candidatura, se Deus assim achar que deve ser, vão aparecer várias e outras, mas a fase dela é única. Então eu até conversei um pouco sobre isso com o Caio, com o grupo, e falei, puxa, é uma fase que eu não gostaria de me ausentar dela. Ah, mas você vai e volta. Sim, mas a hora que ela precisar de mim, eu quero estar aqui, quero estar na cidade, quero estar próxima. Então, o que eu vejo? Muitas vezes a gente abdica
de cargos de liderança, de prospecção, de subida, de elevação de cargo, enfim, por conta da nossa família, por conta de um momento da tua filha é bebê. Sim, tem um Você ano e sabe 6 que é um meses. momento Sim. muito importante. Então, você pode receber hoje uma proposta. Priscila, você vai vir assumir o treinamento de uma multinacional e vai viajar os 4 cantos do mundo agora. Uma proposta financeira bacana, de encarreiramento incrível, de elevação aí de carreira, de aprendizado. Mas você vai deixá-la? Não, só se ela for comigo. Então, e o que vai ser muito para ela também muito Muito complicado, tá desafiador. dentro de um avião o tempo inteiro. Sim. Então, assim, muitas vezes, e aí eu queria trazer isso também à luz da conversa, porque a gente questiona muito os empreendedores, os empresários que não dão chance, mas tem a abdicação da própria mulher, Sim. porque ela chega, alguns momentos ela precisa abdicar mesmo, ela precisa escolher. E aí ela fala, não, esse momento eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar de um casamento, que a gente sabe que precisa de um Sim. cultivo, de um cuidado também dos pais, né? Então, essa questão maternal da mulher também faz com que esses números estejam aí. Tem as questões de oportunidade? Eu acredito que tem, mas tem uma parcela também que é da própria escolha da Sim. mulher. E que são ciclos, né? E que Ciclos. talvez hoje não é o momento, mas não Mas quer dizer amanhã, que nunca mais... exatamente. Amanhã pode ser o momento. E você vai ser até uma nova mulher, uma Sim. nova Pri, Sim. com uma criança maiorzinha, com mais aprendizado, com novas bagagens. Então, assim, que não elimina a oportunidade. Sim. Mas eu vejo que... E é importante que a mulher não se culpe por isso. Sim. Que nem, Priscila, eu escuto, poxa, se você tivesse sido a nossa candidata a deputada, talvez você estivesse lá. Talvez sim, talvez não. A gente não tem como saber. Mas eu não me culpo por essa escolha Isso que eu fiz. é a maior grandeza, porque a culpa, ela traz tantas emoções negativas. Até adoece. Sim, pelo senso de incapacidade, e a pessoa não consegue produzir. Eu sempre falo que a mente turbulenta não cria nada. É o barulho, né? É o barulho da mente, sabe? Focado no passado, eu deveria ter feito. Cara, não dá pra voltar. Não. É foco no presente. Para o que eu faço hoje que vai construir o meu resultado de amanhã. Exato. Então, assim, até conversei, né, com eles em casa, e ela falou, mãe, foi por mim? Eu falei, sim, muito por você. Daí ela falou, mas eu me sinto culpada. Eu falei, não se sinta bem, porque eu quis isso. E eu tô muito feliz de estar aqui com você e a gente vai curtir. E aí eu vi que ela... Então, assim, é fazer a escolha muito tranquilamente, sem peso na consciência, porque o que tiver que ser também vai ser. O teu tá guardado. É isso aí. Né? E o que você falou, olha pro presente. O que eu tenho o que eu tenho hoje é ela pré-adolescente. E é isso que eu vou viver. Amanhã, adeus, e é o que nós pensarmos, ou produzirmos, ou entregarmos, é o que pertence. Né? Então, eu fiquei muito tranquila. E ouço, poxa, a gente queria você lá. Eu falei, então, mas vai chegar um momento, se tiver que ser, vai ser. E eu quero ser a melhor vice-prefeita que eu pudesse ser agora nesses 2 anos aí que a gente ainda tem pela frente. Muito bom. Pri, quais são os valores que você não abre mão da tua vida, assim? São valores que você tem dentro da tua casa, que você leva pro teu trabalho, onde quer que você passe? Eu, assim, né, isso veio muito da minha família, que é a minha base, que é a minha estrutura. Todo dia eu tenho um café com todos eles, né? Meus pais, quando ela tá, minha filha e meu marido. A gente tá, quando meu irmão pode também, ele vem, então a gente toma café todos os dias juntos. E nos finais de semana a gente tem muitas conversas, então é onde eu abasteço ali, né, dos meus valores e volto, né, para as frentes de trabalho. Eu não abro mão da honestidade e da nossa reputação, né, da ética. O nosso nome é o nosso maior patrimônio, a nossa marca, o nome que você leva, a história que você construiu. Então, assim, não abro mão desses valores de honestidade, ética, né, de justiça, da gente procurar ser justo, né, com as pessoas, sinceridade. Eu gosto muito da transparência, e aí eu falo muito que muitas vezes a gente fala muitos nãos, né, Pri, nessa área pública, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, mas explicar o porquê, que é a nossa área de comunicação. Então, comunicar, olha, a gente não vai fazer agora por essa questão, a gente não consegue agora por isso, aquilo, tem que falar. E às vezes, o melhor resultado que aquela pessoa pode ter é o não que ela tá recebendo de você. Nem sempre o sim é o melhor que a gente pode dar pro outro, né? Exato. Então, assim, mas falar, né? Explicar o porquê. Então, eu não abro mão, assim, dessa transparência, dessa conversa. Eu sou aquela que deu um mal-estar, enquanto a gente não sentar,
juntas, não explicar uma para outra, pedir desculpa, olha, eu errei, e não foi por mal, vou te explicar por quê. Eu não sossego, eu não durmo, eu fico com aquilo na cabeça, eu sofro. Então, eu acho que esses valores, né, de lealdade, né, de, sabe, tá junto, não tá junto, vamos resolver aqui, vamos definir valores, princípios que eu vejo que a gente não pode abrir mão nunca. E eu sou muito temente a Deus, assim, eu tenho... eu penso muito que a gente, ao final de cada jornada, vai sentar lá com ele e dar satisfação. Então, assim, o que você fez? O que você não fez? Então, eu tenho procurado seguir, né? Não é fácil, né? É difícil, a gente tem que orar e vigiar todos os dias todos ali, os dias. atenção plena em tudo que você faz, mas eu tenho muita fé, assim, em Deus, que a gente fazendo bem, indo com amor, é o caminho, não Eu tem sempre outro. comento, né, da hierarquia, né, da nossa vida. Deus, família e trabalho. É Né? isso. E muitas vezes as pessoas invertem os valores, É. né? Colocam o trabalho em primeiro. Às vezes a família nem entra, Nesses... Deus nem entra nessa hierarquia. E é quando as pessoas não conseguem sustentar, né, Pri? Porque aí você perde a base, né? Perde a base. Perde o alicerce. E muitas vezes a mulher até chega num cargo, talvez ela realiza algo que ela quis, mas eu falo que conquistar é fácil. O grande desafio é manter. É sustentar tudo isso, né? O quanto ela precisa estar realmente voltada para os valores dela, no dia a dia dela, porque eu falo, meu Deus, as pessoas vão nos testar o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro elas vão testar os nossos valores o tempo inteiro. E é nesse momento que a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com tudo isso, né? E com classe, né, Pri? Com classe, em cima do salto. Em cima do salto, engolindo o sapo, né? Ontem eu estive lá com a Renata Abreu, uma querida, né, presidente do nosso partido, e ela fala muito dessa questão da inteligência emocional, né, de se manter, respirar, não é hora, não agir com o fígado, e fala muito do pragmatismo, que para a mulher não é fácil, a gente ser muito direta, prática, objetiva. É assim, porque a gente coloca muito emoção, coração, tem né? muita empatia pelo outro, e né? aí difícil de tomar decisão ali mais radical, mais, né? Mas precisa. Então, e o que às vezes a gente quando exerce e vê o resultado, a gente fica muito feliz em fazer de novo, né? Com justiça e tal, mas praticar isso. Então, são os desafios, né? Da mulher, emoção e coração, mas que tem que equilibrar. E o equilíbrio. Né? O equilíbrio. Pri, o que você poderia falar para as mulheres que estão ouvindo a gente aqui? Aquela mulher que quer se posicionar como líder, primeiro dentro da casa dela, né, Pri? Porque muitas mulheres querem ser líderes no ambiente de trabalho, na sociedade, não aprendeu a liderar a própria casa. Qual o primeiro passo? O que essa mulher tem que ter clareza de consciência para começar a realmente fortalecer e se posicionar? É o que você falou, eu acho que a gente tem que liderar onde a gente estiver, né? Que você quer liderar um país, liderar uma cidade, mas como que você está em casa? Então, onde você estiver, exercer isso. E exercer com conciliação, né? Eu acho que a mulher tem muito esse papel, esse momento que a gente vive hoje, né? Tão triste aí, tão único. A gente precisa conciliar. Como conciliar? Então, no nosso caso, a gente está trabalhando segmentos. Vamos pegar as mulheres, sejam de direita, de esquerda, e vamos trabalhar elas juntas. Vamos pegar os empreendedores de direita e de esquerda juntos. Então, vamos segmentar e ter essa sabedoria de, no caos, achar uma luzinha, uma frestinha para trabalhar o caos. E conciliando. Né? A gente sabe que hoje a gente vive um momento em que as pessoas elas jogam um querosene ali no negócio. Elas jogam fogo onde já está pegando fogo, ela ainda dá uma aumentada nisso. Não. Apaziguar, conciliar, trazer para junto, entrar numa conversa para fazer uma gestão ali de conflitos, que é na própria casa, né? Gente, vamos fazer uma assembleia aqui. E eu acho que isso é muito do professor, é muito da mãe. Vamos sentar todo mundo aqui aí. Por que a gente está brigando? O que está acontecendo? O que não está legal para você? Coloca. Você, dá para a gente chegar no meio termo? Ajudar na negociação de relações. Isso para mim é um mega ato de liderança, onde quer que esteja, né? Começando dentro de casa. Dentro de casa. Uma mulher que se posiciona como líder da casa, ensinando para os filhos. Com amor. Vamos parar de brigar?
eu sempre falo, dentro de uma discussão, o que as pessoas querem ter? Razão. Não. Elas querem ser Não, certas. e ensinar também que às vezes você quer ter razão ou ser feliz. Vamos ser Pois, felizes, isso família. que eu ia falar. Né? Quer ter razão, ser feliz. Eu falo, Pri, né? Tem um treinamento que eu falo muito sobre isso, quando eu falo de relacionamentos. Você quer ter razão, dormir de conchinha. Quer ter razão, quer ter E eu dinheiro. sou aquela assim, Pri, que também eu não durmo brigada com ninguém. Nem com a minha equipe, nem lá com a turma da prefeitura, nem lá em casa. Eu falo, vai, às vezes, né, a gente, marido ou filho, tal, acontece alguma coisa, ou meus pais, eu falo, vai, eu te perdoo. Vem aqui, me dá um beijo e vamos dormir bem. Porque a gente não sabe nem se vai acordar no outro dia. Pois é. E aí já pensou não acordar de mal? O que vai falar lá em cima? Tem que dormir de bem, Pois é. né? Então eu falo, e é tão bom, porque a gente dormir de mal dá uma dor no estômago. Porque a nossa mente, ela não para, né? Não. Então, se você dorme com a emoção negativa, ruim, é como se a sua máquina da tua mente continuasse processando energia tudo ruim, isso, e a pessoa acorda como? Fadigada, Mal. cansada, mal-humorada e não sabe por quê. E para que? Ao menos um dia Pois da é. tua vida que você podia ser feliz, né? Não Pois gaste esse dia. Pois Então eu sou muito dessa pegada assim mesmo. Eu não guardo raiva. Ai, graças a Deus, meu fígado agradece. Eu brinco que não pode, porque o fígado depois não pode tomar um vinho porque ficou com o fígado de raiva. Então eu não guardo rancor, graças a Deus. E é isso, Pri. Eu acho que é a liderança. No condomínio. Puta, aquela briga de condomínio, né? Que eu acho. Concilia, entra numa dessa. E as pessoas muito falam assim, não quero nem me meter. Não, nem mas vou. aí é omissão que a gente vê nessa é questão muito pior do política. que o posicionamento. Você acha, Pri, que é Total, omissão? porque é um posicionamento também, é de tipo, o circo pega fogo e eu não tô vendo, só que você parte disso. Sim. Você tá no circo. Vai sofrer as consequências disso. Depois, e depois não adianta reclamar. E não só você, como teus familiares, teus filhos, né? Então, tem que participar, mas olhando como que eu posso ajudar isso parar. Gente, entra no meio, né? Às vezes eu vejo cenas que a gente vê de vídeo, que a gente recebe de briga, e a pessoa tá filmando, mas ela não é capaz de entrar nessa briga e falar, pelo amor de Deus, gente, nós não somos animais, e nem os animais brigam assim. Sim. Eles têm motivos instintivos que a gente já deveria ter superado, e separa. Né? Porque você vê um dando paulada no outro, machucando o outro, às vezes matando e não faz nada. Então, isso é muito triste. Eu acho que Deus lá olha e fala, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu criei? É essa liderança, eu acho que é essa postura que a gente precisa mais nas pessoas. Precisa de apaziguar, conciliar e não deixar o mundo entrar numa energia de ódio, mas de amor. Sim. Isso é liderar. Isso começa dentro de casa. Isso começa com os hábitos dentro de casa. Exato, né? Um relacionamento tóxico. Cara, dá um fim. Pois é. Sabe? Segue a vida. Às vezes é muito melhor você ter um casal amigo em que os filhos estejam num ambiente saudável do que um ambiente de briga, de violência, de xingamento ou de até violência física, que eu acho inadmissível, nenhum tipo, né? Porque aquilo, para a criança, é muito traumático. Sim. Ela cresce com aquilo, então a imagem de uma relação, né, de um casal, para ela é difícil depois ela superar. Ela vai ser, com certeza, um adulto que vai trazer milhares de consequências. Eu vejo muito isso, Pri. Eu comecei a desenvolver um trabalho muito voltado para as mulheres. Recentemente, a gente fez um treinamento, foi o PMVC, um treinamento que você deu um super apoio também. Que bacana, a gente foi um treinamento maravilhoso. E no primeiro dia, a gente coloca uma ficha para conhecer um pouco mais aquelas mulheres, e eu pego os principais tópicos ali para que eu traga conteúdos direcionados naquela dor. E um dos principais tópicos que nós recebemos nesse treinamento foi relacionamentos abusivos, assédio sexual, às vezes de parentes muito próximos, sabe? Isso é muito triste. E perda, pessoas que perderam alguém. E essas mulheres que colocaram lá o pilar, né, de relacionamentos abusivos foram mulheres que viram a mãe sofrer então, relacionamentos abusivos e vai para um padrão, seguindo esse padrão. E muito inconsciente. Sem saber. Sem saber que existe um outro modelo de relacionamento. E aí, algumas mulheres comentando dentro do treinamento, pô, meu relacionamento é abusivo por conta disso. Aí outra falou, cara, eu também estou dentro de um relacionamento abusivo. Porque ela não sabia que aquilo era abusivo. É isso. A gente teve uma formação, né, pela RAPS, que muitas vezes você está sofrendo ali uma violência verbal, né, que você nem sabe. Então, assim, é natural, mas eu acho que
por isso que a gente fala tanto da atenção plena, né? De prestar atenção nas relações, e aquilo não tá te fazendo bem, já é, de certa forma. O corpo já fala, né? Ele já tá mostrando, ó, não tá legal. Mas para isso, né, Pri, aí é muito a tua praia, é preciso se amar. Sim. Então, se valorizar. Alto valor, autoimagem. Olhar para você e falar, cara, eu sou um ser criado ali à semelhança, né, de Deus, por isso que eu falo tanto de Deus e da criação. Eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, me valorizar. E aí, encerra isso. É difícil, vou falar. A gente já namorou, já desmanchou. Sim. Não é fácil, mas é necessário. Você tem que se amar. Não vou ficar sozinha, ninguém mais vai me querer. Mentira, vai Quando sim. você aprende a se amar, nossa, cara, você atrai pessoas porque semelhantes. A energia muda. Muda. E aí você atrai. E às vezes também, dependendo da fase da vida, é melhor estar sozinha, feliz, com amigos. Com liberdade. Do que estar mal acompanhada, né? Que é aquele ditadinho, antes só do que mal acompanhada. Olhar para isso, mas se curtir. Se observar, se amar, entender o seu valor e não se sujeitar a isso. Pois é. Né? Porque você, além de tudo, se tiver filhos, ainda vai estar gerando naquela criança uma trajetória muito parecida. Muito parecida. Né? E muitas mães, elas sofrem de ver os filhos passando por alguns desafios, mas então vou levar meu filho no psicólogo. E tem uma amiga que é psicóloga, muito amiga minha, e ela atende muito essa questão infantil. E ela fala, quando eu vejo a criança ali, eu falo, traz o pai e a mãe. A coisa tá lá atrás, e ela né? fala muito sinceramente para os pais aí, tem pais que nunca mais voltam, Pri, com a criança, porque eles não querem mudar, eles querem a mudança do filho, mas não querem mudar. E precisam, né? Porque não pode ser egoísta, você tem que pensar no que você tá... Sim. Ser mãe, ser pai, é uma responsabilidade, né? Eu brinquei, até estava conversando com a Lísia, né? E eu falei sobre a maternidade, que ela mexe muito comigo, porque eu falo, é Deus que empresta aquele espírito, aquela alma para você cuidar. Então é uma responsabilidade absurda que você tem que ter. E cuidar mesmo, né? Porque às vezes a minha filha fala, mãe, eu me sinto numa bolha, mãe, eu sou super protegida. E eu falo, sim, meu bem, porque você, para mim, é uma responsabilidade que Deus me deu, tanto que o nome dela é Iane, significa presente de Deus, né? E aí eu falo, e eu vou cuidar, sim, com todas as minhas forças, para ele se orgulhar de mim, como mãe, né? Com mãe, pai. Então, e às vezes a gente passa um pouco do ponto mesmo na proteção, e por isso que tem que dosar, né? Dosar e equilibrar. Mas, Pri, eu vejo que esse amor próprio, ele é muito importante. Muito. Hoje a gente precisa, e a gente encontra muito esse eco nas redes de apoio. Sim. Então, a gente fazer os grupos de mulheres, como você tem feito, ter grupos de WhatsApp em que essas mulheres se conectem. E que mostre a sua vulnerabilidade, isso, sabe? Que não não é só sua, é isso nossa. que eu tô falando muito para as mulheres que eu estou trabalhando. Eu falo assim, ei, tira essa fantasia da Mulher Maravilha em nome de Jesus. Peça ajuda. Até a Mulher Maravilha lá tem as questões dela. Pois é. Então peça ajuda, aprenda a dizer não. Brené Brown. Sim, coragem de ser vulnerável, né? De mostrar realmente, que você tem feridas e que você é humana. E que é o que nos conecta. É isso. É a nossa vulnerabilidade que nos conecta. Quando você olha para outro e fala, caramba, eu não achei que essa mulher poderosa também sofria disso. E todos nós sofremos. Ô, Pri, lembra quando eu fui lá no teu gabinete? É assim que fala? Que você é chique, né? Lá no seu gabinete. Eu nem sabia também como falava no escritório. E aí, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos, que você fala assim, nossa, Pri, faz muito tempo que eu quero falar com você, mas eu vejo você com a agenda cheia, não sei o quê. E eu, mas faz muito tempo que eu quero falar com você, mas eu fico pensando, a co-prefeita. E é isso, né, Pri? É isso, que muitas vezes é tudo igual. É tudo igual. Na dificuldade, no perrengue, nas coisas boas, mas a gente esquece. Sim. Então a gente começa, tem um treinamento de cooperação que até preciso que você traga aqui, tanto o pessoal que da pós-graduação em cooperação, que você vai amar a pedagogia da cooperação, como uma representante nossa aqui, que é a Ana Júlia, que ela fala assim, que a gente, quando conhece alguém, a gente começa, nossa, essa mulher com esse blazer, nossa, esse cabelo, essa maquiagem tão bem feita, nossa, essa mulher deve ser metida. Olha a unha dela, tá tão bem feita. Nossa, olha o sapato. Não, essa mulher não vai conversar comigo. Então, assim, a gente vai criando um preconceito, um rótulo. E, cara, e aí você fala, bom, eu nem vou falar, oi, então tô indo embora, porque essa mulher não vai me dar moral. Ou esse homem, ou essa pessoa, né? E é isso, a gente pira. E quando a gente vai conversar,
cara, com o cargo maior que seja, ou com a mulher mais poderosa, ou com... São pessoas como a gente. Seres humanos. E a gente esquece disso. Uhum. A gente se coloca num patamar Fica abaixo. endeusando muitas pessoas, né? O que é muito triste, Pois né? é. Porque quando isso a só gente... nos afasta. E quando a gente quebra isso e tem uma rede que você fala, nossa, ela conhece tal... Uau! Mas é uma pessoa como nós. Sim. E às vezes a pessoa também se coloca num, né? Isso a gente vê muito na política, sim. assim, num patamar acima, que é de inacessibilidade mesmo, que é para que isso a gente precisa quebrar, Sim. que é o que eu tenho feito muito com as mulheres que têm vontade de vir para a política, ou começar assessorando. Fala um pouquinho sobre isso pra gente fechar esse assunto, assim, sabe? A gente fala de posicionamento em várias áreas, vamos falar da política. Da política, Pri. Né, Pri? Porque ela é assustadora. Sim. Ela é hostil, ela é um ambiente de muita falação, né? O parlamento, então parla, e aí você vê aqueles discursos que você fala, meu Deus, quando que eu vou ter um discurso desse? Na verdade, a gente precisa estudar, mas ter uma boa assessoria jurídica, né? Enfim, e entender que também todo mundo ali é humano, não tem robô falando, né? Mas é um espaço muito masculino ainda, de verdade, até às vezes meio violento, bem hostil, mas que precisa de mulheres, precisa dessa troca, dessa rede, dessa maternidade, assim, de olhar para todos e falar, caramba, como que a gente pode chegar num projeto em que essas pessoas estejam incluídas e que mude a vida delas, né? Precisa muito desse olhar amoroso na política. Eu falo, eu vou levar amor para a política, assim, não tô nem aí. E aí falam, você tá em Nárnia, você tá viajando, e eu falo, tô, mas vou, e eu vou olhar para as pessoas. Então, essas mulheres que querem, precisam se aproximar. E a gente tem feito esse movimento de ir nos bairros, de identificar lideranças, né, Isa, nos grupos, e você não tem vontade? E a pessoa, que é aquela voz, né? Que você fala, fica quieta. Não, eu tenho, mas não tenho coragem. Então vem, se aproxima, anda comigo, participa mais, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, e aí você vai quebrando esse tabu, né? Quase um obstáculo insuperável de que é possível, Pri. E, cara, vem se candidata. Olha aí as nossas mulheres lá na Câmara. São 3, a gente precisa aumentar esse número. Precisa ser pelo menos 50, Mas alguém 50. já tomou esse passo de as outras mulheres que estão de fora, elas se sentem representadas. Né? Fala assim, cara, é possível. Se alguém fez, eu faço. Eu também, né? Exatamente. Então, assim, é inspirar, né, para encorajar e se aproximar dessas pessoas para que elas vejam que a gente é normal, que tem dificuldade, aquilo que a gente falou. Não temos superpoderes. Não temos. E o que nos dá superpoderes é a nossa união. É isso aí. Aí quando a gente pega habilidades complementares, que a gente faz time. Se capacita. Pô, aí eu brinco, não são estrelas, são constelações. Sim. E aí fica bacana de trabalhar. Aí eu gosto, é o que me pilha, sabe? Faz vibrar, né? Exatamente. Então, eu acho que mulheres que têm vontade, mulheres que têm curiosidade, se aproximem, mandem mensagem lá para nossa equipe, manda mensagem para mim, vem passar um dia no gabinete. Eu recebi uma mensagem, Pri, eu gostaria de passar um dia no seu gabinete com você. Uau! Eu falei, Isa, chama ela, pega o WhatsApp dela, convida, vem, porque ela vai ver que a gente vai desmistificar muita coisa que tá ali no imaginário, que não é real. Poderia fazer um documentário sobre isso, né, gente? Eu acho. Vambora, vamos fazer. Que é um dia no gabinete, um dia na rua. Uma série, e quantas pessoas, Pri, não vão descobrir o seu propósito relacionado a isso? É isso que faz a política? É isso e muito mais. Né? Os jovens, mulheres, a juventude que se afastou e agora se aproxima de uma forma que eu não sei se precisa de mais esclarecimento. Vem viver um dia comigo, vamos sair um estágio da vida real. E a gente vai ver como a coisa funciona, até para mudar paradigmas mesmo, ideológicos, né? Eu acho que é incrível essa proposta. Eu então, acho tá também. Aí a proposta para vocês. Venham. Muito bom. Pri, deixa os recadinhos finais aí para nossa galera, como eles encontram você, como eles seguem você e como eles se inscrevem para participar desse dia na política. Dia né? na política. Bom, eu tenho lá as páginas, né? Eu acho que hoje o Instagram é o que mais está bombando, mas procurar lá Priscila Yamagami ou Pri Yamagami, que é o meu Instagram. A gente vai deixar na descrição aqui. Isso, deixa para a turma, né, pegar o sobrenome aí que tem um Yzinho, mas nada muito difícil. Me segue, a gente tem os telefones do gabinete, tem os directs também, a turma o tempo inteiro lá respondendo direct. Isa, tem o telefone do gabinete? Quer me falar? Você lembra?
a gente tem o do gabinete, tem o meu, que é antigo, que está no gabinete, né? Que é o 11 99818 7788. É o que mais usa? Então, pode ficar ele aí, 99818 7788, WhatsApp lá do gabinete também. E nas redes, se manda mensagem ou se ligar direto na prefeitura, gabinete da vice-prefeita. A gente tem a Elaine lá, a Isa, a equipe que está super disponível. Mas pensem em como fazer esse papel de liderança a partir da própria casa, a partir da própria família, na sua rua, na sua sala de aula, no seu trabalho, no condomínio. Olha quantos lugares para começar a exercer uma liderança e virar aí o que você desejar ser e estar onde você quiser estar, que é o tema de hoje, né? É, o lugar de mulher onde ela quiser. Pri, muito obrigada, assim, de coração, linda. a sua participação. E eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, a Academia Brasil Postos, o maior portal de capacitação da América Latina no segmento de postos e lojas de conveniência. Quero agradecer também a revista A Empreendedora, a maior revista de empreendedorismo feminino do mundo, também apoia aqui o nosso podcast Fala Pri, levando voz aí, dando voz para mulheres incríveis aí como você. Muito obrigada. Como nós. Como nós, né? E tem presente, Pri. Oh, tem presente. Traga, Joyce, presente. Eu já estou me sentindo super presenteada aqui. Obrigada, Joyce. Obrigada. Tem presente para os nossos convidados, para vocês levarem um pouquinho para casa de vocês. Não precisou nem mudar o logo. Fala, Pri. Foi personalizado. Pri, linda, gratidão. Vai ter um lugar especial lá. E eu vou sempre estar lembrando, apesar que eu não esqueço de você nunca. Que bom. Mais sucesso. Obrigada. Mais e mais desejos realizados aí do teu coração, viu? E conte comigo pro que precisar, porque daí vier. Obrigada. Tá, essa caneca é um símbolo, né, da pessoa incrível que você é. Obrigada. Eu falo que senta aqui na minha frente nesse podcast pessoas que são inspiradoras, pessoas que fazem parte da minha jornada. E se algum dia te faltar aquela dose de energia e, cara, tiver alguma dúvida sobre o seu propósito, toma um chá de motivação aí e se conecte, porque com certeza Deus usa a tua vida para abençoar outras vidas. E eu sempre falo, se a gente nos conectar com esse propósito, que sentido tem a gente acordar todos os dias e fazer o que a gente faz? Então, continue na tua jornada, continue abençoando famílias, abençoando pessoas e transformando gerações. Obrigada, viu? Obrigada, Pri. Obrigada. Um beijo bem grande para você, para todo mundo que está aí nos vendo, né? E contem com a gente lá na prefeitura, com você nos projetos, a gente unindo e vamos embora. Bora lá. Gente, um beijo e até o nosso próximo podcast. Aproveita, deixa seu comentário aqui, o que você aprendeu com esse podcast de hoje. Compartilha, galera. Compartilhe. Na próxima segunda temos um encontro marcado. Tchau, tchau.